Hoje, neste vídeo, eu quero analisar com você um título que nós temos do Senhor Jesus, Filho Unigênito de Deus, ou Filho. Então vamos pensar um pouco sobre isto. O título Filho Unigênito de Deus, ou Filho, em qualquer aspecto, como aplicado ao nosso Senhor Jesus, tem sido uma fonte de controvérsia desde os tempos dos primeiros pais da igreja, ou seja, os crentes após os apóstolos morrerem. Alguns deles apoiavam uma grande variedade de pontos de vista errôneos que, através dos séculos, têm levado a muitas teorias e contra-teorias. Um homem chamado Orígenes ensinou que Cristo é de Deus, mas não é o próprio Deus. Ele foi gerado não no tempo, mas na eternidade. Outro homem também desta época, chamado Arius, ensinou que Deus não fora sempre o Pai. Em algum ponto na eternidade ele estava sozinho, mas antes da criação, o eterno Deus fez o Filho e o adotou como seu filho. Em séculos posteriores, os reformadores energicamente rejeitaram o erro deste homem chamado Arius, mas ao tentar escapar deste erro, alguns deles inventaram o conceito de eterna geração. Entretanto, a doutrina da eterna geração também não pode ser sustentada como bíblica. Tudo o que ela faz é empurrar o quadro da filiação de Cristo para mais distante no passado, para mais longe da encarnação, ou seja, da sua vinda a este mundo, mas sem uma explicação convincente. Felizmente, alguns reformadores adotaram o ponto de vista de outros pais da igreja antes deles e ensinaram que a palavra gerado, ou seja, a palavra unigênito, significa único gerado. Quando aplicado ao Filho de Deus, significa em um relacionamento inexplicável e não um acontecimento. O dicionário Vine resume isto muito bem ao dizer, ele diz o seguinte: o fato da palavra gerado ser aplicada ao relacionamento do Filho, ou seja, o Senhor Jesus, com o Pai, não significa um começo na sua filiação. De fato, sugere relacionamento, mas não deve ser confundido com geração, de ser gerado, como aplicado ao homem, como se aplica ao homem. Tentar formar nossas ideias sobre relacionamento divino de acordo com o nosso conhecimento de relacionamentos humanos é simplesmente revelar nossa ignorância. A mente finita não pode conhecer aquilo que é infinito. Nossas limitações de tempo e percepções impedem nossa plena compreensão do eterno. É até aí que Vine se expressa sobre este assunto. Neste último século, o debate tem sido mais fácil de acompanhar. Os pontos principais ou significativos estão divididos em dois cabeçalhos, ou seja, filiação eterna, estamos tratando do Senhor Jesus, espero que esteja acompanhando, né? A sua filiação eterna e a filiação temporal. São os dois pontos de vista. O ponto de vista da filiação temporal nega o ensino das Escrituras e é baseado na falsa premissa de que o Verbo eterno se tornou o Filho de Deus no seu nascimento. Alguns que apoiam este ponto de vista podem não estar plenamente cônscios do erro que eles contêm, nem do erro maior que emana dele. Um leve desvio da linguagem bíblica leva um desvio da verdade bíblica. É necessário que o povo de Deus conheça os sérios erros envolvidos e para onde eles podem conduzir. Nas igrejas exclusivistas na Grã-Bretanha,
Uma pessoa chamada Heaven, seu nome é F.E. Heaven, mencionou os erros da filiação temporal no final do século XVIII. Ele era um senhor inglês que ocupava um ponto nobre no serviço do governo e empregou a sua vida no estudo e ensino da palavra de Deus. Heaven, esse senhor, se destacou de modo desfavorável entre os seus irmãos em Londres por ensinar que a vida eterna é um estado e não uma nova vida concedida por Deus. Ele ensinou ainda que o novo nascimento, ou nascer de novo, era para crer e não através do crer. Este erro nada tem a ver com a filiação temporal, mas é mencionado aqui por esta lição salutar. Aqui estava um homem que persistia num tipo de erro e logo se encontrou absorvendo e disseminando algo muito mais sério. O primeiro erro será reconhecido por todos que têm sido expostos aos escritos dos ensinadores reformadores, que ensinavam que, pelo fato dos pecadores estarem mortos em ofensas e pecados, eles precisam ser vivificados antes de poderem exercer fé em Cristo para a salvação. Persistir na propagação de qualquer erro exige que a mente esteja deliberadamente fechada à verdade evidente. Mas fechar a mente à verdade deixa um cristão suscetível a outras formas de ensino errôneo. Heaven, aquele homem que mencionamos, se destacou novamente quando ensinou que na encarnação do nosso Senhor não era um homem real. Estes pontos de vista têm causado uma terrível divisão e controvérsia. A comunhão das igrejas que seguiam a Heaven foi novamente dividida pelo aparecimento de um ensino que negava abertamente a filiação eterna de Cristo. Infelizmente, isto atraiu muitos que ajudaram na sua propagação. O senhor William Kelly, bem conhecido pelos seus escritos, escreveu um excelente artigo expondo Heaven como heterodoxo quanto à vida, aliás, melhor dizendo, a vida eterna, sobretudo quanto à pessoa de Cristo. Em 1929, James Taylor Sr. trouxe o mesmo ensino, de um modo mais público. Ele foi apoiado pelo bem conhecido ensinador e escritor prolífico. O nome dele é C.A. Coastes. Como antes, este erro doutrinário causou uma divisão generalizada e um sentimento de desconforto entre os irmãos. O triste fato é que cada um desses homens afirmou repetidamente que a sua doutrina preservaria a pureza do que as Escrituras ensinavam sobre Cristo. Eles haviam se convencido a si mesmos e a muitos outros que estavam defendendo o caráter de Cristo, e a sua sinceridade não é questionada. Os escritos destes três homens, Heaven, Taylor e Coastes, devem ser evitados por todos aqueles que querem evitar o erro deles. O engano da filiação temporal de Cristo surge de tempos em tempos e em cada ocasião provoca controvérsia. Geralmente é mais sábio ocultar a história de divisão, infelizmente acontece, mas para sermos sábios no presente e fazermos ajustes para o futuro, temos que conhecer o passado.
Um conhecimento de história é importante. Há pelo menos 3 lições óbvias neste triste relato. Primeiramente, a propagação forçosa de uma doutrina que não encontra pronta aceitação de homens sábios e espirituais causa divisão. Segundo, o erro tolerado na mente se transforma em completa rejeição de verdades fundamentais. E terceiro, e talvez a mais importante, fechar a mente para a verdade de Deus, claramente revelada, e propagar uma doutrina errônea, levará a outros erros mais sérios. Uma objeção comum à doutrina de filiação eterna de Cristo é que em nenhum lugar da Bíblia encontramos as palavras Filho Eterno. Nem há um versículo específico que diz ser Cristo o eterno Filho de Deus. Adotar este raciocínio é implementar a lógica imperfeita através da qual seitas falsas chegam a alguns dos seus ensinos errôneos. Por exemplo, algumas seitas nos dizem que em nenhum lugar da Bíblia Cristo é chamado de Deus, o Filho, portanto, ele não é Deus. Com certeza, um estudo objetivo e indutivo da palavra de Deus deveria produzir uma conclusão mais razoável do que esta, não? A ausência das palavras trindade, substituição, arrebatamento ou milênio na Bíblia, ou seja, elas não estão na Bíblia, afetam nossa aceitação dessas doutrinas? Será que por não encontrar a palavra em si, afeta? Certamente que não deveria e para mim não afeta. Veremos que as Escrituras dão um testemunho claro e adequado do fato que Cristo é o Filho de Deus e é eterno na sua pessoa. De fato, a singularidade do título o Filho de Deus indica sua pré-existência eterna, pois como o Filho, ele tem todos os atributos da divindade, que inclui a eternidade. Nós não temos, por exemplo, essas palavras que foram mencionadas, mas nós temos a doutrina. Então, em cima da doutrina bíblica que encontramos tão claramente, foram ditas essas palavras que estão induzindo a isto. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.